econômica, no mundo todo, o jornalismo foi extremamente importante, mas muitas vezes as mulheres jornalistas foram invisibilizadas e continuaram sofrendo e até mais violências de gênero. Então, para começar aqui, eu queria chamar para estar com a gente a Marlova Noleto. Ela é diretora e representante da Unesco no Brasil. A Marlova é mestre em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, lecionou Teoria e Metodologia do Serviço Social por 10 anos, estudou no Instituto de Administração Pública de Nova York e também foi bolsista da Fundação Kellogg. Ela também é da Federação Sueca de Assistentes Sociais e aprofunda seus conhecimentos sobre combate à pobreza, políticas sociais, educacionais e responsabilidade social. Seja muito bem-vinda, Marlova, a fala é sua. Muito boa tarde a todos. Queria começar cumprimentando minhas colegas do painel dessa tarde, todas mulheres, no Dia Internacional da Mulher, uma data simbólica para lançar o relatório produzido pela Abrage, com apoio do Fundo Global de Defesa da Mídia da Unesco. Nós acreditamos que em dias como hoje, mais do que nunca, é preciso usar a nossa voz. Usar a nossa voz para falar sobre tudo aquilo que nos inquieta e nos preocupa. E o tema da violência contra jornalistas, de um modo geral, e, em particular, contra as jornalistas mulheres, tem sido objeto constante da atenção da Unesco. Infelizmente, os dados que nós vamos trazer aqui hoje, que constam nesse relatório, eles seguem uma tendência global, que é constatada nas pesquisas e em todas as estatísticas que a Unesco faz, acompanhando atos violentos contra jornalistas. Como vocês devem saber, a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, uma mulher também, ela tem o relatório de acompanhamento e monitoramento das violências contra jornalistas e, inclusive, solicitando aos países que prestem informações sobre atos violentos, mortes, porque, lamentavelmente, nós temos, sim, mortes de jornalistas no exercício da profissão ou associadas à profissão, quando, na investigação de atos e fatos, esses jornalistas e jornalistas mulheres sofrem atos de violência. Pois o relatório que nós lançamos hoje com a Abrage, ele oferece um panorama da violência contra as mulheres jornalistas e os ataques de gênero a comunicadoras aqui no Brasil, contendo dados de um monitoramento que foi realizado no país em 2021, apontando que houve um total de 119 ataques contra mulheres jornalistas e ou ataques de gênero envolvendo profissionais da imprensa. Isso significa que ocorreu um ataque, em média, a cada 3 dias, segundo os dados da própria Abrage no relatório. No final de 2020, portanto, já durante a pandemia, e eu quero destacar aqui que a pandemia ela nos trouxe problemas ainda maiores do que aqueles que nós já enfrentávamos. Em primeiro lugar, a pandemia aprofundou o fosso das nossas desigualdades, e os mais vulneráveis foram os mais afetados. No caso da educação, nós tivemos a maior interrupção dos sistemas educacionais da história. O mundo hoje, nesse cenário em que a pandemia começa finalmente a ceder, se depara, depois de muitos anos, com um cenário de guerra na Europa. Pois nem durante a Primeira e a Segunda Guerra a interrupção dos sistemas educacionais foi tão grande quanto foi na pandemia.
E nós sabemos que aqueles mais vulneráveis e pior situados na escala de distribuição de riquezas, portanto, os mais pobres, foram justamente os que tiveram maior dificuldade para acompanhar aulas de maneira remota ou no formato híbrido, quer seja por ausência de pacotes de conectividade ou de equipamentos adequados. Aqui no Brasil, a Unesco, em parceria com a CUFA, fez uma pesquisa sobre educação nas favelas durante a pandemia. E nós constatamos com muita tristeza que lá o cenário era absolutamente desolador. Por que eu trago também a desigualdade aprofundada durante a pandemia? Porque nós vivemos em um mundo interligado e as mulheres são, na sua grande maioria, sobretudo nas periferias e nos territórios mais vulneráveis, chefes de família. São essas mulheres guerreiras, chefes de família, que eu quero homenagear hoje aqui. As mulheres que, com muita dificuldade, durante um cenário absolutamente inédito, um cenário muitas vezes devastador, fizeram o possível e o impossível para manter comida na mesa, crianças acompanhando a escola, ainda que às vezes emprestando um único celular, que era dividido para 3 ou 4 filhos. Coisas que nós, muitas vezes, do conforto da nossa casa e das nossas telas, porque estamos todos conectados aqui, não pensamos, não dimensionamos. Pois no final de 2020, a Unesco lançou essa importante pesquisa mundial sobre violência online contra mulheres jornalistas. Ela foi conduzida em parceria com o Centro Internacional para Mulheres Jornalistas, para jornalistas, e foi intitulada Violência Online contra Mulheres Jornalistas, um quadro mundial de incidência e impactos. E esse estudo, que contou com a resposta de cerca de 900 participantes em 125 países, nos trouxe dados alarmantes. De acordo com esse estudo, 73% das mulheres entrevistadas disseram ter sofrido violência online. E esse dado nos mostra que os ataques online contra mulheres jornalistas aumentaram exponencialmente, em particular no contexto dessa pandemia oculta de violência contra mulheres que aconteceu concomitantemente à pandemia de Covid. A violência online, ela também está penetrando o mundo offline, e isso tem consequências que podem ser potencialmente fatais. E, portanto, a necessidade de combater o problema é ainda mais urgente. Compreender os diferentes tipos de ameaças que as mulheres jornalistas enfrentam é essencial para desenvolver medidas abrangentes, mas também customizadas, para prevenir, proteger e remediar os ataques. A dimensão de gênero precisa estar contemplada na resposta ao serem desenvolvidos e implementados mecanismos que são de prevenção e proteção contra a violência e ataques aos jornalistas. Além do gênero, nós também precisamos considerar outras interseccionalidades, como raça, religião, idade, orientação sexual. Nós não podemos esquecer que o Brasil teve também episódios graves de aumento de preconceito, uma onda crescente de conservadorismo e, portanto, aqui, violência de gênero, considerando as demais interseccionalidades, deve estar no nosso foco de atenção. Os dados do relatório da Abrage reforçam a relevância das atividades que a Unesco vem desenvolvendo na área de segurança dos jornalistas em 3 principais eixos: pesquisa, capacitação e advocacy, conscientização.
cada vez mais nós treinamos mulheres jornalistas, gerentes de mídia, mas também atores relevantes do sistema judiciário, como juízes, procuradores, em padrões internacionais de direitos humanos, liberdade de expressão, acesso à informação e segurança de jornalistas. Advoca-se, conscientização, porque é muito importante poder promover campanhas para que todos entendam que essas datas, como a de hoje, têm um grande simbolismo. O 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o 28 de setembro, Dia Internacional do Acesso à Informação. E, por fim, eu queria lembrar que nós vivemos também, durante a pandemia, uma crise de desinformação, um derrame do que se convencionou chamar de notícias falsas. E, nesse cenário, o jornalismo e a imprensa livre ocupam um papel central e precisam ser, sim, defendidos e precisam cada vez mais que todos saibam que uma mídia livre, pluralista, é o pilar de uma sociedade democrática e, portanto, é uma obrigação coletiva nossa ajudar a defender todos os jornalistas, hoje, claro, com foco especial nas mulheres. Lembrando que a violência de gênero está, sim, presente no exercício da profissão de jornalista. E o relatório que nós lançamos hoje com a Abrage é ainda mais oportuno, porque em 2022 nós estamos completando os 10 anos do lançamento do Plano de Ação das Nações Unidas sobre a segurança de jornalistas e a questão da impunidade, aprovada por resolução da ONU, com apoio de mais de 75 países, entre eles o Brasil. Esse plano incentiva diversas agências, fundos e programas das Nações Unidas a trabalharem com os países membros das Nações Unidas em prol de um ambiente livre e seguro para jornalistas e profissionais da mídia, tanto em situações de conflito quanto situações de não conflito, com vistas ao fortalecimento da paz, da democracia e do desenvolvimento em todo o mundo. Em tempos em que a guerra voltou a nos assombrar e a violência a fazer parte do nosso cotidiano, também em muitos países e aqui no Brasil, nunca é demais voltar a lembrar dos valores que nós defendemos e pregamos como organização. A Unesco acredita em uma mídia independente, plural, e mais do que nunca precisamos reforçar os mecanismos que garantam a segurança dos jornalistas no exercício profissional. Conforme disse a nossa diretora-geral, Audrey Azoulay, o acesso à informação confiável e ao debate público aberto, facilitado pela mídia livre e independente, é crucial para alcançarmos um futuro pacífico e também, eu acrescento, um mundo mais justo e igual que todos nós desejamos. Neste espírito, a Unesco aproveita para parabenizar a Abrage, a todas as jornalistas, mulheres presentes aqui, e reafirmar o seu compromisso em seguir apoiando, de todas as formas possíveis, a liberdade de expressão, a segurança dos jornalistas e o acesso à informação para todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Marlova. Para quem está chegando, né, a Marlova, diretora da Unesco no Brasil, acabou de fazer um panorama, né, do que a gente está falando aqui nesse relatório sobre violência de gênero contra mulheres jornalistas no nosso país. Nesse dia que é tão importante, né, para todas nós, a gente está refletindo. Eu acho que a nossa moderadora teve algum problema com a internet. Ela ia justamente dizer
que estamos refletindo e acredito passar a palavra para a nossa próxima expositora, que, se eu não me engano, é a Verônica. Estou correta? Eu vou pedir licença e assumir esse papel, mesmo como convidada, para não deixar todos aqueles que estão conosco online, nos assistindo, né? Não deixar esse fluxo tão poderoso de energia se interromper. Então, Verônica, eu te peço que tu comece até que a Jéssica possa retornar e estar conosco. Obrigada. De fato, a gente não pode deixar o fluxo interromper, né? Vamos esperar o retorno dela. É uma boa tarde para todo mundo. Meu nome é Verônica Toste. Eu sou professora da Universidade Federal Fluminense de Sociologia e eu atuei como consultora dessa importante pesquisa da Abrage e da Unesco sobre, enfim, a respeito da violência contra mulheres e violência de gênero no jornalismo. Eu tenho uma apresentação para projetar, porque a gente chegou a muitos dados com a nossa pesquisa e, portanto, a visualização sempre ajuda, né, a guiar o olhar. Mas, antes de tudo, eu queria saudar as mulheres nesse 8 de março e, por consequência desse evento, particularmente as mulheres jornalistas que contribuem diariamente para a produção da informação, para transparência, para fiscalização do Estado, a defesa da verdade, enfim, e para a qualidade da nossa democracia. Portanto, deixo também aqui uma saudação para as mulheres jornalistas nessa data de hoje. Eu vou projetar aqui uns slides para que vocês possam acompanhar um pouco melhor os dados. Eu só queria uma confirmação de que está tudo certo. Ok, tá bom. Vou também controlar aqui o meu tempo para que a gente possa ter um bom espaço para o debate, né? Enfim, então esse monitoramento feito pela Abrage, lançado no dia de hoje, no 8 de março, olha para o cenário de violências que atingem jornalistas e comunicadores com foco nas mulheres em questões de gênero. Nós, como foi muito bem exposto pela Marnova, né, nós sabemos que existe um recrudescimento dessa violência em nível global, né, e temos muitos testemunhos de jornalistas a respeito dessas violências. No entanto, o monitoramento ele tem essa importância porque ultrapassa os casos individuais, permitindo generalizações maiores, né? Além disso, ele é sistemático, reprodutível, baseado em evidências e, portanto, a gente se preocupa também, né, em disponibilizar no próprio site do projeto a planilha com os dados e, assim como, expor a metodologia detalhadamente no relatório, né? Então, acho que um dos objetivos alinhado com esse compromisso, né, com a busca da verdade, o rigor, a evidência que o jornalismo e a ciência têm, né, compartilham. Enfim, o relatório tem essa qualidade de produzir generalizações maiores de uma forma segura, né? E assim dar subsídios para o debate e para possíveis ações de enfrentamento desse problema que nós registramos. Vou passar aqui. Uma primeira coisa que é necessário ser dita sobre nossa abordagem é que nós captamos as violências vividas por jornalistas mulheres, mas também nos preocupamos com as diferentes expressões da violência de gênero. Portanto, o nosso relatório abrange os casos que acometeram mulheres, mas também casos em que foram mobilizados aspectos de gênero para atacar uma pessoa, independentemente do seu gênero. Portanto, estão incluídos nos casos homofobia, transfobia, quaisquer outras formas de discriminação direcionadas à orientação sexual e identidade de gênero das vítimas. Além disso, nós também captamos alguns casos de ataques contra veículos com recorte feminista, como é o caso
como foi o caso em 2021 do próprio Nós Mulheres da Periferia aqui representado, né? Portanto, a gente tem uma definição abrangente do que significa gênero no nosso relatório. Eu não vou entrar nos pormenores da metodologia, e aí fica o convite para lerem um relatório, né? Mas eu só vou dizer de modo bem geral que um dos maiores desafios desse tipo de estudo é superar a subnotificação dos casos. Então, vários estudos internacionais mostram que as mulheres relutam em reportar os casos de violência vivenciados, então nós diversificamos nossas técnicas de coleta para que a gente pudesse se aproximar da melhor forma possível do cenário de violências, né? E a gente tem, enfim, bastante segurança de dizer que os casos aqui, eles representam uma fração das violências experimentadas pelos jornalistas, porque, por exemplo, não entram no nosso relatório casos que não se tornaram públicos, né? São casos que parecem ser muito rotineiros, né? De agressões via mensagens diretas, privadas e tal, não entram no nosso relatório. Então, o que dá para, infelizmente, depreender é que o cenário é mais grave até mesmo do que mostra o relatório. Tá? Como resultados, então, que eu quero jogar aqui para a gente poder discutir, né? Nós registramos 119 ataques no ano de 2021 e 38% nós classificamos como ataques de gênero, porque eles tinham essas características, né? De ataque à moral da mulher, à sexualidade, enfim, uso de estereótipos para atingir a vítima. Né? E nós vimos isso de maneira um pouco mais fina, qualitativa, nos termos empregados nessas agressões contra as mulheres. A gente apresenta aqui uma nuvem de palavras que mostra a maior recorrência de termos usados para atacar essas mulheres, sobretudo em ataques ocorridos em meio virtual. Mas nós também temos registrados no relatório casos de violência física, né, ataques homofóbicos, transfóbicos, que entraram no nosso registro. Aconteceram, os ataques oscilaram mês a mês, mas como foi muito bem dito aqui, né, nós temos uma média de um ataque a cada 3 dias, e algo que nós notamos também no nosso levantamento é que, em algumas ocasiões, os ataques transbordam para familiares, colegas das vítimas. Isso aparece já em alguns levantamentos internacionais, mas nós também encontramos isso aqui nos nossos dados. Algo que também nos chamou muita atenção foi o fato de que, nos casos de vítimas que trabalham em alguma editoria de jornal específica, 89% dos ataques se dirigiram a jornalistas da área de política, de cobertura política. Quando nós olhamos também os temas das coberturas que motivaram ataques, a política aparece como o tema mais prevalente. Mesmo no caso, por exemplo, de cobertura relacionada à área de saúde, pandemia, que foi foi uma cobertura muito constante, nesses casos havia conexão também com atores políticos, com recortes políticos do problema da pandemia. E esses dados convergem com pesquisas internacionais que mostram que os ataques costumam ser mais ligados justamente à política e eleições. Portanto, dá para inferir dos dados que os ataques têm uma motivação, né? Que tem uma relação com um tipo de jornalismo que fiscaliza o Estado, né? Que procura dar transparência a ações de agentes estatais. Portanto, existe uma instrumentalização da questão, por exemplo, de gênero para silenciar esse tipo de cobertura jornalística. Isso, mais uma vez, se expressa nos próprios atores que nós identificamos como os autores das agressões. Então, existem muitos casos difusos, né, em que você tem grupos de pessoas não identificáveis, anônimos, mas naqueles casos em que é possível identificar um agressor, 52% deles eram atores estatais. Em casos que nós reconhecemos também mais de um agressor,
69% dos casos foram iniciados por atores estatais e então atores não estatais se uniram a eles. Nós também pudemos, com o levantamento, identificar quem foram os autores de mais agressões no ano de 2021, né? Então, a lista é encabeçada pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo deputado federal Carlos Jordi, e vocês podem ver aí, né, os demais agressores, o que, mais uma vez, esboça esse cenário de conexão muito forte entre política, agressões e atores estatais. 95% dos agressores identificáveis também eram do gênero masculino. Outro padrão que emergiu muito fortemente dos dados foi a combinação entre agressores, né, entre autoridades de Estado e redes de trolls. A maneira como nós conseguimos mapear o percurso dos ataques nos sinaliza também que é possível que haja redes organizadas ou semi-organizadas de atores, né? Então, muitos ataques se iniciam a partir de falas de autoridades, né, de ações de autoridades de Estado, e então reverberam em redes na forma de ataques massivos. Então, dá para imaginar, né, a partir desses dados, que existem formas de ataques de violências contra as mulheres orquestrados, né, combinados e feitos de acordo com determinados métodos mesmo. Né? Discursos estigmatizantes foram a forma mais frequente de ataques, mas, como eu falei, nós também tivemos casos de agressões físicas, ameaças, intimidação e cyberameaças, né? E, por fim, né, o último dado que chama atenção e que se alinha muito com a fala inicial é a presença e importância dos meios digitais. Então, embora não sejam negligenciáveis, né, os casos de ataques ocorridos fora dos meios digitais, há uma importância muito grande assumida pelos meios digitais como um instrumento desses ataques. Eu vou encerrando, porque o meu tempo está quase acabando, né? Botei um despertador aqui para mim, mas o que nós vemos, enfim, em síntese, é essa importância dos meios digitais, importância das autoridades públicas na forma, né, na produção de ataques contra jornalistas, como uma forma, sobretudo, de tirar a credibilidade do jornalismo via ataques à moral das mulheres, né? Então, atacar a moral da jornalista mulher parece ter se mostrado uma estratégia comum daqueles que desejam minar a confiança do público no jornalismo, nos fatos e na verdade. Obrigada. É isso. Finalização.
Muito obrigado. Agora vocês me ouvem? Aqui não temos uma tempestade no Reino Unido. Aqui a gente tem sempre tanta chuva, mas não temos. E essa é uma conversa sobre tempestades, na verdade, e como é estar no centro de uma tempestade violenta. E essa violência é baseada em gênero, muitas vezes. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns insights de um estudo que levou 2 ou 3 anos com a Unesco, que será publicado no Dia de Liberdade de Imprensa, em 3 de maio. E as pessoas mencionaram aqui a pesquisa de 2021, que apresentou uma visão global da violência contra mulheres jornalistas, o que é absolutamente chocante, que é uma tendência chocante. Mas essa pesquisa reflete, no nível global, do tipo de evidência que temos no Brasil. Um dos aspectos terríveis dessa pesquisa são que não há muitas diferenças de como essas violências se manifestam. Algumas coisas são iguais. Por exemplo, o papel de atores políticos, incluindo presidentes e primeiros ministros, em instigar e amplificar a violência online contra mulheres jornalistas. Na nossa pesquisa, que incluiu 900 participantes, 714 deles foram mulheres, e nós descobrimos que 73%, ou seja, quase 3 quartos, 3 em cada 4 mulheres jornalistas que responderam à pesquisa, de mais de 140 países, disseram que experimentaram violência online durante o trabalho, ou seja, enquanto elas trabalhavam como jornalistas, usando mídias sociais ou outras comunicações de mídia para produzir, para transmitir, para escrever, etc. 30% das mulheres jornalistas disseram que elas acreditam que os maiores agressores eram atores políticos ou estatais. Outra estatística importante dessa pesquisa é que 41% das mulheres jornalistas disseram que experimentaram violência online em pesquisa de desinformação. Então, elas passaram por isso durante o ataque, que elas foram expostas não só pelo uso da desinformação para tentar desacreditá-las, mas também pessoalmente e profissionalmente, mas elas concluíram também que esses ataques, cerca de 41%, foram organizados ou orquestrados, o que destaca de forma efetiva o papel da desinformação quando se atacam mulheres jornalistas online. É importante entender em todo nível como a gente pode responder de forma efetiva. Então, mulheres jornalistas foram alvos no contexto da desinformação. Então, havia 3 diferentes maneiras que a desinformação opera. Uma é que as mulheres que estavam falando da desinformação, que estavam fazendo reportagens sobre a desinformação, foram mais atacadas e de forma mais frequente do que outras mulheres. E isso porque elas trouxeram relatórios sobre desinformação e os erros e os problemas que a desinformação traz. Então, isso foi trazido contra as mulheres jornalistas. O uso de táticas de informação e ataques misoginistas foi usado. E a terceira manifestação de desinformação lida com a desinformação entre criadores de conteúdo de desinformação que querem diminuir a confiança pública no jornalismo público. Então, eles usam desinformação como tática.
Então, tem o uso da misoginia para desacreditar as mulheres, e também vimos a desinformação, agentes de desinformação, usando discurso de ódio misoginista para diminuir as mulheres que atacam. Eu acho que outra estatística importante, que é importante termos a partir dessa pesquisa, é que 20% das mulheres que respondem falam de abuso, de ataques offline, ou seja, no mundo físico. E elas conectaram esses ataques à experiência online. Então, isso mostra a linha entre os ataques online e o assédio offline. É difícil saber se há uma correlação, seja se parece que há uma conexão ou se há uma linha direto. E o que encontramos no follow-up dessa pesquisa, com 883 pesquisadas, e o Brasil era um dos países, é que existe feita com muitos pesquisadores em todo o mundo. 3 entrevistados mostraram histórias terríveis, não só, não 3, não, perdão, entrevistadores mostraram no Brasil e em outros países. Então, nós sabemos, pela análise histórica, os locais onde essa violência pode ser encontrada. Então, nós tínhamos histórias na Irlanda do Norte, de uma mulher que era uma jornalista freelance e que escrevia para um dos grandes jornais da Irlanda do Norte sobre crime, corrupção, sobre os paramilitares. E ela recebeu ameaças muito violentas online contra ela, contra a família, inclusive contra o bebê dela. A polícia começou a investigar o caso. Então, houve uma conexão direta entre os ataques online e o perigo físico. Ela também teve o nome dela usado para atacá-la, picharam o nome dela um muro. Então, assim, tinha no Twitter e tinha no muro as ameaças que ela recebia online. E esse é só um exemplo. Outro exemplo que eu vou compartilhar com vocês da pesquisa que estamos fazendo agora, que segue do estudo da Unesco, ela tenta mostrar o sistema de alerta precoce. Então, a gente tenta entender no nível global o que leva, em que pontos são os sinais que devem mostrar que a violência online está escalando de uma maneira que pode levar a um ataque offline, ou que a violência online está aumentando de certa forma que ela é prejudicial a um trauma físico, por exemplo. E um dos casos é uma jornalista indiana que escreve para o Washington Post. É um caso emblemático, porque ela mostra muito claramente, ou a experiência dela mostra muito claramente que ela é atacada porque ela é uma mulher, ela é atacada porque ela é jornalista, escrevendo reportagens críticas sobre o governo de Narendra Modi na Índia, e também porque ela é muçulmana. Então, são várias são fatores diferentes. Então, ela é atacada por ser mulher, por ser jornalista e por sua religião. Então, no Dia Internacional da Mulher, nós revelamos alguns dados em casos que a gente usa Big Data. 2 mulheres da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, uma delas uma computer scientist, analisaram 8,5 milhões de tweets dirigidos a essa jornalista indiana. E hoje, nós descobrimos que quase 30%
dos abusos que ela recebe são usados, são misóginos, usando um termo terrível que também é usado no Brasil, que é prostituta. Então, é uma ideia de combinar a palavra, eles usam a palavra prostitute, usando press de imprensa e prostituta. E isso é para desumanizar uma mulher jornalista e atacar tanto no nível pessoal como no nível profissional. Então, esse uso, a palavra prostitute, prostituta é uma palavra terrível, uma palavra misógina. Onde esse termo é usado, 30% dos tweets tem outros tipos de ataque, que podem ser entendidos como preconceito religioso, jihad, hijab, terrorista, palavras que são usadas em combinação com prostituta. Então, são maneiras vis de discriminação, e elas são conectadas para trazer mais dor e aumentar o risco que essa mulher sofre online. Nós fizemos outros 2 estudos usando Big Data, como parte do estudo da Unesco. Um foi sobre Maria Ressa, que agora, né, ela ganhou o Nobel da Paz pelo trabalho, em dezembro, pelo trabalho como jornalistas. E uma das razões que ela foi reconhecida é porque ela foi bastante dura, bastante corajosa, não só contra a opressão, contra ameaças à liberdade de imprensa e segurança de jornalistas, mas também no ponto individual, falando com os perpetradores. É uma pessoa que passou por ameaças muito extremas de ameaça online. No caso dela, quando nós analisamos centenas, milhares de tweets e posts do Facebook, nós encontramos evidência clara de um ambiente que permite online para perseguição para o processo e até para a condenação dela nas Filipinas. Então, nós pegamos essas evidências que nos mostraram o assassinato. Quando a gente fala de que o assassinato é o crime mais terrível que pode acontecer com uma mulher jornalista, obviamente, mas a violência online cria isso, permite esse tipo de ataque para que eles escalem, que podem conduzir a esse ato o ato mais terrível contra a mulher. Então, a gente falou de uma tendência global, vocês ilustraram como isso acontece no Brasil, que combina com o que encontramos, e acho que o que nós precisamos são mais estudos como esse em países onde as pessoas podem estudar em parcerias com a aqui é muito importante a parceria com a Abrage, que envolve jornalistas, porque é assim que a gente consegue ter ação. A gente precisa estudar com uma mentalidade de mudança para as circunstâncias, para melhorar as circunstâncias. Então, parabéns, é chocante, mas o primeiro passo é reconhecer que isso existe e trazer a evidência. Então, quando nós levamos essas experiências das mulheres, nós podemos apresentar as evidências aos críticos. A gente fala, isso aqui não são sensações, são ataques pesquisados, baseados em evidência, dentro de uma pesquisa, e elas têm um impacto muito sério que deve ser tratado por toda parte. Então, muito obrigada, e eu espero conversar um pouco mais com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Julie. Eu fui informada aqui que a minha voz não estava saindo antes, né, porque a gente estava sem o canal aqui em português. Então, peço desculpas mais uma vez, como vocês sabem, eu perdi a conexão por conta das chuvas aqui no meu bairro, mas já voltamos. Agradeço a Julie, agradeço Verônica também
pelas explanações. Muito importante fazer essa conexão, entender, né, globalmente também como a violência de gênero contra as mulheres tem acontecido. Verônica citou também que o Nós Mulheres da Periferia, veículo ao qual faz parte, também sofreu, né, um ataque hacker, né, no ano passado. Então, a gente vem vivenciando de diversos níveis, né, como Julie também trouxe aqui, de outros lugares, muitos níveis de violências, e essas violências, ela também é física, mas ela também é mental. Depois que você sofre um ataque, né, quantas vezes, né, isso fica em você, como que a gente cuida, né, da saúde mental das jornalistas, dos jornalistas. Inclusive, para falar sobre isso, sobre esses ataques muito pessoais, a gente traz aqui também a Marilis Pereira Jorge. Seja muito bem-vinda, Marilis. E Marilis, ela é jornalista, roteirista, colunista da Folha de São Paulo, escreve sobre atualidades, feminismo, igualdade de gênero, comportamento, sexo, política, foi repórter e editora da Folha e de revistas da editora Abril e da editora Globo, apresentadora da Rádio Globo e da My News, e participou da concepção de programas como Encontro com Fátima Bernardes, TV Mulher, Simples Assim, da TV Globo e Cartas para a Eva. Muito obrigada pela sua participação, seja bem-vinda. Bom, primeiro eu quero agradecer, dar os parabéns a todas as minhas colegas que já, enfim, deram o seu depoimento, né, nas suas áreas, Marlova, Julie, a Jéssica que está aqui mediando essa mesa, a Verônica, todas trouxeram muitos dados que mostram exatamente o que a vida da jornalista está sendo hoje, não só no Brasil, mas como no mundo. A gente vê todos os levantamentos que são feitos, inclusive fora aqui do Brasil, mostram uma realidade muito parecida. E uma questão que a Julie trouxe, que é o risco que todas nós estamos correndo dessa violência online, né, se transformar numa violência física presente, eu acho que aqui no Brasil, no ano de eleição, é uma das maiores preocupações que todas nós temos tido. Gente, tem um gato, meu gato resolveu participar da conversa agora, começou a miar aqui loucamente, eu não sei, as coisas do home office. Mas, enfim, eu tenho trabalhado como colunista na Folha já há 8 anos, depois de ter tido a experiência como, enfim, repórter, editora, e é assustador, até um dado que a Verônica trouxe, né, desses ataques serem mais focados nas mulheres que cobrem política, porque eu, durante 3 anos e meio, fui uma colunista do Caderno de Esporte. Eu não falava especificamente sobre bola, mas eu falava sobre todos os assuntos que giravam em torno do esporte. Então, eu falava sobre corrupção, sobre machismo, sobre violência, racismo, homofobia, e eu nunca, nessa época, e inclusive na época de Copa do Mundo, de Olimpíada, eu nunca senti a violência que eu tenho sentido de mais ou menos 4 anos para cá, a partir do momento que meus textos ficaram cada vez mais políticos, foram cada vez mais para a área de política. Violência sempre existiu, sempre, mas eu acho que a gente nem falava ainda sobre ataques, né? A gente falava, eu fui xingada, alguém escreveu alguma coisa sobre mim, mas a coisa como ataque de nós jornalistas nos sentirmos atacadas é uma coisa que ficou mais evidente a partir de 2018. Ali, antes das eleições aqui no Brasil, esse clima violento nas redes sociais que acabaram tendo um papel muito decisivo e importante nas eleições, como antes não tinham tido, né, as redes sociais começaram a ter mais relevância, começaram a ter um papel até mais importante do que os programas de televisão. Em 2018 foi a primeira vez que eu recebi, de fato, um ataque. Naquele primeiro momento foi muito difícil, eu me lembro que eu fiquei praticamente 3 dias quase sem entrar nas redes sociais, sem falar com as pessoas, fiquei muito assustada e senti um impacto mental muito grande. Só piorou de lá para cá, né?
Eu costumo dizer que eu não me surpreendo mais com a virulência e com esses ataques acontecendo, mas de fato é uma coisa com a qual a gente não se acostuma. Ninguém se acostuma com violência, principalmente a violência a qual as mulheres acabam sendo expostas, porque eu costumo dizer a mulher é um alvo muito fácil. E o estudo que vocês estão mostrando hoje só confirma o que a gente vem sentindo na pele, né? Então, as mulheres são atacadas pelo seu gênero, pela sua sexualidade, pela sua idade, pela sua aparência, pela sua orientação sexual, e isso tudo é muito diferente até com os homens enfrentam uma situação diferente. Outra coisa que vocês trouxeram de dados, Verônica mostrou isso para a gente, a Julie também mostrou que isso acontece também fora do Brasil, foi a questão de onde vêm esses ataques. Os agentes públicos, políticos, têm sido os orquestradores desses ataques, que começaram a ficar mais organizados de uns anos para cá. Então, não é uma coisa orgânica, não é um leitor aqui que se sente descontente, uma pessoa nas redes sociais que não gostou do que você escreveu. Eu costumo dizer que esses ataques vêm como uma avalanche muito grande que te soterra. Por quê? Porque eles são exatamente orquestrados, né? Tem ali alguns núcleos que provavelmente produzem material para que seja usado por esses grupos maiores de 20 mil, 30 mil pessoas no Telegram, principalmente, que tem sido usado por esses grupos de ódio para atacar jornalistas. Fui anotando aqui algumas coisas dentro do que vocês foram falando. Outra coisa que eu sinto é a falta de suporte das próprias redes, que são extremamente permissivas para que isso continue acontecendo. Eu já denunciei centenas de ataques, de posts que acontecem, e nenhuma das vezes eu recebi uma resposta positiva de que aquele post ou aquela pessoa, aquele perfil estava sendo derrubado por conta do seu comportamento. Muito pelo contrário, a gente vê, às vezes, as próprias jornalistas ou jornalistas sendo punidos, tendo seus perfis derrubados, sendo calados, tendo, né, a sua palavra mutada por conta também desses ataques orquestrados que vão denunciando os nossos perfis e conseguindo fazer com que a gente se cale. Estava falando sobre a questão... Bom, chegando 2022, eu acho que vai ser muito mais difícil, eu acho que a gente vai enfrentar um ano ainda mais violento por conta das eleições que estão vindo aí, por falta de leis mais objetivas para fazer com que as plataformas se responsabilizem pelas informações que estão sendo colocadas lá. A gente não vê isso acontecer. Há uma cobrança muito grande, mas como a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, o perfil do ex-presidente Donald Trump só foi derrubado do Twitter e do Facebook depois das eleições, depois que ele já tinha feito um estrago muito grande no processo democrático. E a gente está vendo a mesma coisa acontecer aqui no Brasil. O comportamento tanto do presidente Bolsonaro quanto dessa rede de parlamentares e de apoiadores que dão suporte a ele, ao seu governo, à sua candidatura, tem o mesmo tipo eles têm o mesmo tipo de comportamento que a gente viu nos Estados Unidos. A gente não quer que aqui no Brasil aconteça o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, uma invasão no Capitólio, mas alguém duvida que possa ser exatamente isso que aconteça, que lá na frente, dependendo do resultado das eleições, a gente tenha um confronto civil no Brasil que pode levar, enfim, muitas pessoas a serem mortas, jornalistas serem cada vez mais perseguidos por conta do trabalho que eles fazem. Só para terminar, não quero me alongar mais, eu tenho, de fato, tentado me proteger mentalmente por conta desses ataques, tenho figurado em todas as listas, todos os levantamentos que são feitos
em relação à violência contra jornalistas mulheres, infelizmente. Eu sempre falo que é o tipo de ranking que eu não gostaria de estar, e eu vejo ao meu lado colegas de trabalho, colegas que se tornaram amigas. Eu sei do sofrimento delas, eu sei como a carga de trabalho já é uma carga de trabalho muito grande, todo mundo sabe, o home office fez a gente trabalhar ainda mais, e a gente ainda precisa lidar com a questão da nossa saúde mental, que é diariamente atacada, espezinhada, amassada por conta desses ataques que a gente enfrenta. Mas o que eu posso dizer é que a gente vai continuar fazendo nosso trabalho. O intuito desses ataques é nos calar, é nos amedrontar, é fazer com que a gente desista do nosso trabalho como jornalista, mas posso dizer que não vão conseguir. Eu acho que isso tudo tem feito também com que a gente se fortaleça como classe, como mulheres na mesma profissão. Esse 8 de março, que sempre foi uma data um tanto festiva e, portanto, até muito criticada por isso, eu acho que ela veio se transformando nos últimos anos, e eu acho que o maior exemplo é esse de hoje. A gente está aqui, no dia de hoje, discutindo uma questão importante, que é o exercício da liberdade de imprensa, valorizando isso e valorizando o espaço que as mulheres conquistaram no jornalismo e vão continuar conquistando. Quero agradecer muito, quero mandar um beijo para todo mundo que está nos ouvindo e agradecer novamente as minhas colegas desse painel tão importante e, enfim, estamos juntas, vamos juntas. Muito obrigada, Marilis. Acho que você traz pontos muito importantes, como a saúde mental das mulheres jornalistas também, coisas que a gente precisa realmente se atentar. Inclusive, falando sobre isso, né, algumas das perguntas que vieram do público também versa sobre isso, né? Vocês acham, né, o público pergunta, vocês acham que é importante ter um apoio psicológico e jurídico para as mulheres jornalistas? E aí eu queria só acrescentar mais outras perguntas, porque a gente faz um grande blocão aqui das perguntas que chegaram do público e vamos nos encaminhando para o final. Uma outra pergunta também pensando, né, a pergunta da Maria, o machismo na América Latina, assim como o racismo estrutural no Brasil, né, como que essas questões acabam refletindo também no jornalismo e na vida dessas mulheres jornalistas? A gente sabe que a pesquisa identificou que 83% das vítimas eram brancas, mas isso reflete muito, né, do jornalismo também brasileiro, que ainda, né, é bastante branco, classe média e tal. Então, se vocês pudessem refletir um pouco sobre isso também. E mais uma pergunta que chegou aqui das redes, diz assim, é certo que as plataformas ganham dinheiro com conteúdos que são muito compartilhados, e isso está na origem do problema. O que vocês acham que as plataformas, como Facebook, Twitter, LinkedIn, poderiam fazer para os ataques coordenados? Quais são os protocolos, né, que vocês acham que poderia existir? E aqui, por fim, né, outra pergunta, para além de todas essas questões, entendemos que há muitos desafios, mas quais são os caminhos, né, desse diagnóstico que vocês podem dar, assim, para o público, né, para quem está nos assistindo, mulheres que são jornalistas estão nos assistindo, quais são os possíveis caminhos aí que a gente pode ter? Então, eu passo agora a fala para vocês, e aí peço que vocês façam falas um pouco mais curtas, para a gente conseguir que todas falem, e que a gente vá encaminhando também para o final. Posso começar, então? Vou tentar responder essa questão do suporte que os jornalistas precisam quando recebem esses ataques, né? O suporte mental, jurídico, isso é fundamental. No ano passado, em março do ano passado, eu sofri, acho que eu sofri um dos piores ataques que eu tive. Eu, felizmente, contei com todo o suporte da Folha de São Paulo, que me deu o amparo, tanto jurídico, quanto me mandou todas as orientações de como eu deveria
me comportar em casa, me sugeriram, inclusive, que eu saísse do Rio de Janeiro, da minha casa, durante uns dias, então me deram também o suporte financeiro para que isso pudesse acontecer. Então, assim, é fundamental que a gente esteja ligado a empresas e a pessoas também, a grupos de pessoas. Hoje a gente já consegue ter um amparo jurídico aí de grupos que têm se organizado para dar esse suporte para pessoas, enfim, jornalistas que estão sendo atacadas nas redes. É fundamental que isso aconteça. Eu confesso que eu me senti muito mais amparada e muito menos vulnerável naquela época, porque eu tive esse suporte. Teria sido muito mais difícil, e eu sei que, infelizmente, não são todas as jornalistas que contam com isso. Muito obrigada, Marilis. Acho que a gente pode passar a fala agora também para a Verônica e depois Julie, pode ser? Obrigada. Eu vou tentar responder as perguntas mais técnicas sobre o relatório, né, que chegaram, a respeito dessa questão do racismo estrutural, do machismo, né? Nós tivemos, de fato, poucos casos coletados envolvendo pessoas pretas, né? Isso se deve, nós supomos, sobretudo, ao próprio perfil racial, né, do topo da carreira jornalística, que é muito branco. Então, 83% das vítimas que nós registramos são brancas. No entanto, nos casos que nós identificamos, houve alguns casos de insultos raciais. Então, a gente consegue ver a atuação simultânea do machismo e do racismo sendo mobilizados como arma mesmo para tirar a credibilidade da jornalista e, portanto, da notícia, né? Acho que um dos insights da literatura internacional é que o machismo e o racismo eles são instrumentalizados para que determinados agentes não tenham que lidar com o conteúdo da notícia, ou seja, refutar a notícia em si, né? Mas atacar diretamente o seu enunciador ou enunciadora, né? Então, isso apareceu e alguns termos que foram usados para se referir a essas jornalistas negras, né? Eles são termos racistas que desumanizam, que colocam em dúvida as capacidades cognitivas da pessoa, enfim. Então, isso, de fato, aparece no relatório. Eu imagino que com o acompanhamento, o monitoramento mais contínuo, né, dos casos, o refinamento da metodologia, acho que isso pode aparecer cada vez mais, né? Também foi perguntado se as parlamentares mulheres que apareceram como agressoras, elas usam as mesmas palavras, né, dos homens, né, que são usadas pelos homens. Eu não, acho que a pergunta acabou não sendo lida, mas eu vi aqui no chat. São poucos casos, né? Então é difícil fazer generalizações a esse respeito, mas em alguns casos, sim. Os mesmos termos que nós identificamos sendo utilizados pelos parlamentares homens apareceram em algumas agressões de parlamentares mulheres contra jornalistas mulheres. O que o nosso levantamento faz é identificar entre aqueles atores com nome, né, que nós podemos reconhecer, né, 95% eram homens, mas isso não significa que não haja mulheres envolvidas nos ataques, sobretudo quando os ataques são massivos, de pessoas anônimas, né, ou usuários comuns da internet, né? Então, esse é um detalhe aí da pesquisa. Eu acho que o que me cabia, assim, relativo ao relatório é isso mesmo, e eu agradeço a todos que estão assistindo, enfim. Eu queria também comentar um pouquinho, a Julie, eu gostaria de comentar um pouquinho na questão psicológica, do trauma psicológico. É muito importante termos uma abordagem híbrida ao lidarmos com ataques, especialmente ataques massivos que envolvem, e aqueles que envolvem ameaça física, ameaça de ataque sexual, ou de expor vocês a ódio. E isso exige apoio psicológico, sim, apoio social, em solidariedade dos colegas, mas também da sociedade, das redes da sociedade. É essencial que a segurança digital
seja cuidada. Como vocês ouviram, esses ataques, eles não envolvem só ameaças e os termos abusivos, eles envolvem também tudo como doxing até a ataque dos dados hackers. Então, essa abordagem, junto com a segurança física, depois de décadas olhando para a questão dos ataques físicos, do crime organizado e tudo mais, essas ações são integradas. Algumas organizações de imprensa, algumas grandes empresas, elas estão mais equipadas, elas entendem melhor essa questão, elas têm solidariedade entre redações que compartilham práticas. No Canadá, por exemplo, as organizações de mídias trabalharam juntas para lidar com esse problema e compartilharam seus recursos. E isso também deve acontecer na comunidade freelance, porque aqueles que trabalham como freelance numa organização de mídia grande, por exemplo, eu trabalho assim, e eu fui atacada uma vez, não online, mas por uma organização partidária de jornalismo, e eu me senti muito exposta, porque eu não fazia parte da redação, eu não tinha esse apoio da redação. Então, eu sempre penso isso, quando a gente fala dos freelas, eles muitas vezes, as pessoas estão muito separadas, né? Na pandemia elas estão no computador, separadas e tudo mais. Então é preciso ter esse apoio integrado, essa solidariedade, apoio psicológico, apoio econômico também. Eu acho que uma de vocês mencionou, vocês precisam de ajuda, proteção, para se proteger, para proteger seus filhos, para mudar para um lugar quando as ameaças se tornam muito significativas. Eu vi exemplos disso funcionando, e vi também de redações tirando um jornalista da cidade, mas pedindo que o jornalista pagasse a hospedagem fora. Quer dizer, então, e isso foi mais sério com mulheres do que com homens. Eu acho que é importante. E outra coisa que foi mencionada é o papel das plataformas de mídia. E nós vimos do estudo da Unesco, publicado, que eu mencionado aqui, que chama The Chilling, nós recomendamos que as plataformas façam muito mais rapidamente, gastem mais dinheiro e deem serviços nos países onde elas estão presentes, nos idiomas em que elas operam, com o apoio de funcionários que sejam sensíveis ao gênero e que entendam e que sejam especialistas em segurança, em liberdade de imprensa. O Facebook, por exemplo, decidiu que não era mais apropriado permitir que as pessoas ameaçassem mulheres jornalistas de estupro. Antes, era uma coisa considerada normal, e a justificativa era que as mulheres jornalistas eram figuras públicas. Então, então era uma violação da compreensão dos direitos humanos. Nós recomendamos, então, que esses serviços, que eles mostrem, passem por um moderador humano para uma ação rápida quando o jornalista é ameaçado, e isso é muito importante. E eles estão começando a usar a linguagem correta, mas especial para o Facebook, o idioma, a língua ainda é mais uma questão de relações públicas do que de ação. Há muita coisa para a gente digerir, para discutir, então solidariedade acho que é a palavra. Eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada, Julie. Julie diz, né, solidariedade é a palavra, né? Eu acho que é solidariedade entre vários setores, a gente pensar essas soluções de uma maneira interseccional, né? Não tem uma resposta única. Então, muito importante a gente pensar como combater essa violência contra a mulher no jornalismo, também em outros setores da sociedade, por meio da educação, da cultura, enfim, em diversas plataformas. E antes até da gente fechar, eu gostaria de
também chamar a Marlova aqui para dar uma palavrinha aqui de encerramento, né? Ela que começou falando sobre um cenário mais geral, econômico, social da pandemia. E Marlova, quais são os caminhos, né, como as demais estão dizendo, para a gente olhar de uma maneira propositiva? Eu sei que o cenário é muito complexo e difícil para nós, jornalistas negras e periféricas, muito também, mas quais são os caminhos, né, que vocês na Unesco, da Abrage, têm pensado? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a Verônica, a Julie e a Marilis, porque eu acho que foi um momento de muito aprendizado para mim também. Ouvi-las é muito importante para que nós possamos compreender a extensão do problema, né? Tanto o trabalho dessa pesquisa feito com o apoio do Fundo Global, quanto o trabalho do Centro Internacional que a Julie dirige em Londres e no Reino Unido, e a experiência da Marilis, né, a forma que ela compartilhou a diferença entre ser uma jornalista que escreve sobre esporte ou sobre política, os contextos, as maneiras, né? Vejam que todas elas nos trazem experiências de terem sofrido agressões online, offline. Eu acho que a Julie faz uma ressalva muito importante sobre a importância de conhecer também sobre cibersegurança, para que nós possamos ter mecanismos de proteção. E eu volto a destacar aqui, né, o trabalho da Unesco nessa área de capacitação, de pesquisa, de advocacy, de conscientização, fazendo esse trabalho que nós chamamos de raise awareness, né? Permitir que as pessoas se conscientizem, conheçam os riscos. Mas eu queria também, Jéssica, e te ouvindo, a forma como tu costurou essas falas, eu queria terminar com uma palavra sempre de esperança. Eu sou uma otimista incorrigível e eu acho que para todo ato de violência existe um mecanismo de resistência. Nós, mulheres, somos resilientes. Parte da nossa beleza está nessa força. Uma força que não por acaso a natureza escolheu para gerar vidas, né? A força das mulheres e as muitas maneiras pelas quais nós demonstramos no cotidiano, algumas em menor grau, outras em maior grau, potência, força, coragem, resiliência, tudo isso nos conduz para um cenário muito, muito melhor do que aquele que nós tínhamos anos atrás. Vejam que hoje é possível apresentar um relatório, ter recursos para fazer uma investigação dessa extensão, ter o trabalho do Centro Internacional, que se conecta com o mundo todo, compartilhando os seus achados, a sua pesquisa. Então, eu acredito que com informação, com compartilhamento de ideias, de informação, com resiliência e resistência, nós podemos sim mudar esse cenário, né? Onde querem nos calar, nós somos voz, potência e grito, né? Temos força para isso. Então, eu acho que essa é a minha palavra final, que continuemos sendo resistência, potência e resiliência, né? E que mais estudos como esse sejam feitos. E eu quero terminar cumprimentando a Cristina, né? Zahar, nossa diretora da Abrage, celebrando o trabalho que a Abrage faz, que é maravilhoso, dizendo da alegria da Unesco com essa parceria, e sigamos em frente, resilientes e fortes. Muito obrigada, Marlova, também.
Obrigada mais uma vez também a Verônica, Marilis, Julie, a Abrage, Unesco, são dados muito importantes para nós que estamos, né, na linha de frente aí da cobertura jornalística no Brasil, também cobrindo a partir de uma questão de gênero, de raça, de território. Então, para nós é muito importante que tenham dados, né, porque muitas vezes ainda a gente precisa sempre reafirmar quem somos, né? Então, os dados também colaboram muito, que bom, né? A ciência colaborando sempre. E eu gostaria de convidar a todas e todos e todos que assistiram a também ler a pesquisa completa em violenciagênerojornalismo.org.br. Então, vocês podem acessar, agora já está no ar, compartilhem, façam publicações, levem para outras pessoas, escolas, universidades, vamos fazer essa pesquisa andar. Mais uma vez, muito obrigada, desculpa pelos contratempos, chuva e tudo mais, mas agradeço aqui as companheiras, que a gente continue em contato e em rede, fortes, resilientes e com algumas esperanças também, porque é muito importante para continuar sendo jornalista, né? Então, muito obrigada, boa noite a todas e todos.